Na última aula nós falamos de números complexos, né? Vou dar uma rápida recordada. Então, um número complexo Z, em princípio é uma expressão do tipo x mais y, né? X é um número real, y é um número real, e i é um número que elevado ao quadrado dá menos 1, então não pode ser um número real. Esses caras podem ser interpretados como pontos do plano, que aqui você tem x, aqui tem 1, aqui tem i, então aqui é yi, e aí você tem x mais yi, assim. Então, quem não tiver satisfeito formalmente com essa definição vaga, pode dizer que o número complexo Z nada mais é que o par ordenado XY em R2. Então, se você fizer x mais YI, mais, sei lá, A mais BI, isso daqui é x mais A mais Y mais BI. Ou pensando dessa maneira, né? XY mais AB igual a x mais A, Y mais B. O I, nessa interpretação, o I é o ponto 0,1. O 1 é o 1, 0. Então, x mais yi é igual a x vezes 1, 0, mais y vezes 0, 1, que é xy. E aí, a novidade dos números complexos é que se você fizer A mais BI com x mais yi, pensando que isso é distributivo, comutativo, etc., tudo que precisar aqui, isso vai nos dar AX mais BI vezes YI, comuta, fica BY vezes I dá menos 1, então menos BY. Mais I vezes, aí também comutando, BX mais AY. Ou, se você quiser escrever dessa maneira, AB vezes XY é igual a AX menos BY, BX mais AY. Bom, então vimos isso sobre os números complexos. O módulo do número complexo Z, se ele é x mais y, então o módulo de Z é igual a x2 mais y2 raiz quadrada. A gente representa por Z barra o conjugado, que é x menos yi, o que nos dá que Z vezes Z barra é igual a x mais yi vezes x menos yi. Só fazer as contas, isso dá x2 mais y2, que é o módulo de Z ao quadrado. Lembrando que um dos principais desafios aqui é saber quando é que é Z e quando é que é 2. Tem uma coisa também interessante que eu gostaria de destacar, é o seguinte: se você tiver o número complexo Z1 igual a x1 mais y, Z2 igual a x2 mais y2, se você fizer Z1 vezes Z2 barra, isso daqui vai ser
x1 mais y, y1, vezes x2 menos y, y2. Isso é igual a x1, x2, depois, ó, y vezes menos y dá 1. Então, mais y1, y2. O resto praticamente não me interessa aqui, mas vamos completar. Mais y, yx2, menos x1, y2. Quer dizer, tem o seu interesse também, porque olha só, isso daqui, se você interpretar esses caras como vetores, isso aqui é o produto escalar de Z1 por Z2. Esse daqui, ó, é menos o determinante. Se você fizer o determinante, bom, podemos botar o determinante assim, né? x2, y2, x1, y1, está aqui. Mas eu vou usar mais esse aqui no momento, pelo menos. É só, não é nada demais, é só uma observação. É olhar, fazer a conta e ver. Assim, em termos de memória, eu não gastaria espaço em memória para decorar isso. Eu só me lembraria de que quando você multiplica um cara pelo conjugado do outro, dá alguma coisa interessante. Aí é só fazer a conta e ver qual é a coisa interessante que sai. Então, os números complexos servem agora para a gente ter praticamente o mistério da Santíssima Trindade virou os 3 mosqueteiros, que são 4. Porque você tem o ponto, o vetor, o par ordenado e o número complexo. Então, aqui você bota um sistema de coordenadas, você tem aqui o ponto P, o vetor V, o par ordenado XY e o número complexo x mais y, que são 4 coisas diferentes, mas são a mesma coisa. Então, nós eventualmente vamos jogar com isso. Um matemático é alguém que tem minimamente desenvoltura para lidar com essa situação. Então, vamos voltar lá nas inversões. Lembro que a definição da inversão é a seguinte: você tem um círculo de centro O e raio R. Então, se você pega um ponto P do plano, outro que O não serve, você pode achar aqui o ponto P', e ele é definido da seguinte maneira: ele está na semirreta, que começa em O e vai na direção de P, e satisfaz o seguinte, né? OP', essa distância, vezes a distância OP é igual a R2. Tá?
Então isso é inversão. A inversão claramente faz o seguinte, ó. É claro que um ponto que está aqui sobre o círculo, essa distância, vezes ela, dá R2. Quer dizer, se você pegar o ponto Q aqui, ele é igual a Q'. Um cara que está aqui fora, o invertido dele, assim, está aqui dentro. Um cara que está aqui dentro, o invertido vai lá para fora. Se você pegar uma reta passando pelo centro, os pontos que estão na reta não saem da reta, eles continuam na reta. E é mais ou menos como se o ponto lá no infinito viesse aqui para o centro e o centro fosse para o infinito, de alguma maneira. Mas, então, tirando o O do plano, isso é uma bijeção. Dois pontos diferentes não são levados no mesmo, e todo mundo é a imagem de alguém. Todo mundo que não seja esse daqui é a imagem de alguém. O fato curioso, o primeiro fato curioso, é que se você pegar uma reta, a gente pode, eu já falei na aula passada isso, né? Dá para ver assim, bom, o ponto da reta que está mais próximo do centro é esse. Então, essa distância de todas essas é a menor, então o inverso dela, R2 sobre ela, vai ser a maior de todas. Então tem um cara, se eu chamar esse cara aqui de P0, P0', está por aqui. Agora, na medida que eu vou andando para cá, esses pontos vão ter que se aproximar do O. Então vou ter que fazer alguma coisa assim. E para o lado de cá, a mesma coisa, totalmente simétrica. Isso, de maneira alguma, demonstra que o que a gente tem aqui é um círculo, mas dá para conjecturar. Então, é a nossa primeira conjectura. Então, eu queria tentar fazer uma demonstração disso usando números complexos. Claro que pode ser feita a demonstração puramente geométrica, é legal. Acho que todos têm o direito de ir para casa e fazer a demonstração geométrica também. Mas eu vou repensar a inversão da seguinte maneira. Eu pego o plano complexo e pego... Não é difícil ver o seguinte... Se eu fizer uma homotetia trazendo esse círculo para o círculo de raio 1, todo mundo é transformado por homotetia. Então, quer dizer, não vai ser diferente do ponto de vista da geometria o que vai acontecer para a inversão de um círculo de raio R ou para um círculo de raio 1. Se eu mostrar, por exemplo, que eu pegando uma reta, inverter em relação ao círculo de raio 1 vai dar um círculo, em relação ao círculo de raio R também. Acho que, até observar isso antes... Se você pegar o círculo de raio 1, então essa distância aqui é R. Imagina que eu faça a seguinte transformação aqui, eu acho que seria essa. Pega cada ponto Q aqui e leva no P, coloca a origem aqui, pensa que isso é o zero, né? E leva P em R vezes P, quer dizer, P igual a R vezes Q. Entendido da seguinte maneira, você pega esse vetor aqui, multiplica por R e tem aqui o P. Deve funcionar, eu imagino que funcione da seguinte maneira agora. Se esse tamanho, pega o Q' aqui, né? Então você tem O, Q' vezes OQ, como esse raio aqui é 1, isso aqui tem que ser 1. Será que se eu fizer com o RQ?
imagina aqui o RQ. Pega agora um círculo de raio R aqui. Vamos ver se vai funcionar com... Eu acho que deve ter uma motetia de razão R ou R2, eu estou tateando aqui, né? Pega um círculo de raio R aqui. Agora, se eu fizer OP, isso daqui é R. E se eu pegar o Q', e multiplicar também, fizer aqui P'. Hã? R é esse raio aqui, é o raio do círculo maior. Então, eu estou pensando o seguinte, eu estou identificando o ponto, vou retomar a história aqui. Eu identifico o ponto P, né, ao vetor OP. Tá? O ponto Q, eu identifico ao vetor OQ. E esse aqui eu digo que é R vezes o OQ. Então, eu peguei esse tamanho aqui, multipliquei por R. Se eu pegar o Q', eu posso também fazer o Q', identifico o OQ' e faço P' identificado ao O. P', que vai ser R OQ'. Então, se eu fizer o tamanho OP vezes o tamanho OP', bom, o tamanho desse cara daqui é R vezes o de cá. Então, isso aqui vai ser R vezes OQ assim, né? E esse também é R vezes OQ'. Só que esse vezes esse é 1. Porque, por definição aqui, OQ vezes OQ' igual a 1, porque o Q eu inverti em relação ao círculo de raio 1. Consequentemente, esse vezes esse é 1, esse daqui é R2. Então, quando eu multiplicar, quando eu fizer uma motetia de razão R, esticar todo mundo, todas as distâncias de R a partir da origem. Então, o P é o que eu obtenho a partir do Q, o P' a partir do Q'. Ora, uma motetia é só uma mudança de escala. Então, ela transforma retas em retas, círculos em círculos, preserva ângulos, tudo perfeito. Então, se eu mostrar que para o círculo de raio 1, se eu inverter uma reta, dá um círculo, para o círculo de raio R também, porque aí, se eu quiser uma reta para o círculo de raio R, eu divido tudo por R, inverto em relação ao círculo de raio 1, multiplico por R e obtenho um outro círculo. Tá? Então, moral da história, basta eu provar tudo que eu tenho que provar para o círculo de raio 1. Primeira observação. Ficou alguma dúvida? O telespectador lá de casa, infelizmente, não vai poder perguntar nada. Né? Mas... Com relação ao círculo de raio 1, agora eu vou entrar com os números complexos pelo seguinte. Ó. Pega no plano complexo, pega o círculo de raio 1. Se eu pegar o ponto Z, a gente já viu que, bom, quando a gente multiplica dois números complexos, a gente multiplica os módulos e soma os ângulos. Então, o módulo do produto é o produto dos módulos. Certo? Quer dizer, se eu fizer Z1 igual a R1 cosseno θ1 mais I seno θ1, Z2 igual a R2 cosseno θ2 mais I seno θ2, quando eu faço Z1 vezes Z2, isso dá R1, R2
cosseno de θ1 mais θ2 mais I seno θ1 mais θ2. Então, isso aqui é um vetor unitário. O tamanho desse cara é R1 vezes R2. O tamanho desse é R1, o tamanho desse é R2. Tá bom? Então, quando eu faço Z vezes 1 sobre Z, isso, claro, dá 1, por definição. Então, o módulo de 1 sobre Z é igual a 1 sobre o módulo de Z. A única coisa que tem, quer dizer, lembrando que se eu fizer Z igual a X mais YI, eu posso fazer 1 sobre Z é igual a 1 sobre X mais YI. Aí tem um macete, não é nada do outro mundo, multiplica por X menos YI, X menos YI. Por que eu multiplico por X menos YI? Porque esse vezes esse dá o módulo de Z ao quadrado, é um número real. É sempre melhor ter um número real no denominador do que ficar dividindo, né? Então, isso aqui vai dar X menos YI sobre X2 mais Y2. Ora, isso aqui é o Z barra e esse aqui é o módulo de Z ao quadrado. Então, quer dizer, 1 sobre Z é assim. O que significa isso? Aqui o 1 sobre Z, ele é obtido da seguinte maneira. Eu pego o conjugado de Z, que é o Z barra. Se eu dividir pelo módulo de Z, vem parar aqui. Fica unitário. Se eu dividir pelo módulo de Z de novo, vem parar aqui. Esse aqui é 1 sobre Z. O tamanho desse vezes o tamanho desse dá 1. Que é a mesma coisa que o tamanho desse vezes o tamanho desse. Ora, se eu invertesse o Z pensando como ponto do plano em relação ao círculo unitário, ele vinha parar exatamente aqui. Até poderia chamar esse cara daqui de Z'. Tá? Então, o Z', se eu fizesse a inversão em relação ao círculo unitário, o Z' seria 1 sobre Z refletido em relação ao eixo do X. Ora, a reflexão em relação ao eixo do X também não muda, não transforma retas em retas, paralelas em paralelas, círculos em círculos. A única coisa que faz é mudar a orientação, né? Quem era canhoto fica destro, né? Quando você se olha no espelho, o cara lá no espelho, se você é destro, ele é canhoto e vice-versa. É a única diferença que tem. Mas, então, se eu quero provar, digamos, que um círculo aqui vira um círculo aqui, alguma coisa assim, nem é o caso ainda, se eu provar que vira um círculo aqui, depois quando eu inverter em relação ao eixo do X, vai dar um círculo. Então, vamos começar lá com o meu primeiro problema. Eu queria mostrar que a inversão, em geral, transforma uma reta, que não passa pelo centro, em um círculo passando pelo centro. Eu disse, bom, eu posso fazer isso para o círculo unitário. Então, eu teria que pegar uma reta aqui e mostrar que ela vem dar um círculo aqui, na inversão geométrica. Em vez de fazer isso, eu pego a transformação, que pega esses pontos do plano complexo e leva nos inversos deles. Se eu mostrar que dá um círculo passando pela origem aqui, o que eu queria é só pegar esses caras e espelhar. Vai dar um círculo também.